Bem-vindos ao vídeo número 13 da série Lidando com Medos. Hoje é o penúltimo vídeo, enfim, estamos quase na reta final desta série brilhante que lhe ajuda a eliminar os medos no processo educacional com seu filho jovem. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, você já me conhece, sou psicóloga, estamos aqui engajados nessa direção de auxiliar pais e mães a entrarem definitivamente no mundo jovem de seus filhos sem perder o controle de sua autoridade. Aliás, a autoridade é algo que já existe na sua vida e você já sabe, através dessa série, que é seu direito e seu dever. É algo que já faz parte da sua identidade. A partir desse momento, quero tratar com você sobre o tema enfrentamento do medo. Você já vem trilhando, ouvindo, aprendendo vários assuntos nessa série Lidando com Medos. E é necessário que agora você aprenda a enfrentar o medo. Qual o formato para esse enfrentamento? Mas antes, é preciso que, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas no vídeo 13, de repente encontrou essa série aqui no canal de YouTube, é importante que você retorne lá no vídeo 1 do início dessa série, para que você pegue o fio da meada e não perca nenhum detalhe até chegar no vídeo de hoje, o vídeo número 13, que é o penúltimo dessa série. No vídeo 1, eu trato sobre o processo, como se dá o medo, o que acontece nesse formato, quais são os sintomas do medo. Depois de assistir o vídeo 1, você vai percorrendo todos os outros para realmente estar dentro do caminho, não perder o fio da meada, para ter essa compreensão e chegar no vídeo de hoje para aprender agora sobre esse enfrentamento do medo. E é muito importante reforçar novamente para você não se esquecer de se inscrever neste canal para fazer parte e receber as notificações e dar o seu like, que ajuda muito o fortalecimento deste canal e a produção de novos conteúdos. Então vamos lá, enfrentamento do medo. Agora você já sabe, você já vem aí conhecendo algumas coisas. No vídeo de ontem nós conversamos aqui sobre definição dos medos que estão acometidos na sua vida. Solicitei a você que fizesse aí uma análise, uma reflexão, um apanhado aí nos seus pensamentos, quais são os medos que você realmente tem na realidade e não na imaginação. Tentar fazer essa distinção, o que é imaginário e o que é realmente realidade. Uma vez que você já encontra quais são os medos reais que existem na sua vida, encontra quais são esses motivos, é hora de você enfrentá-los. Mas aqui vai um segredo: não existe como enfrentar os seus medos sem sentir o medo. Não tem outra forma. Sabe por quê? Você vai ter que olhar sobre os detalhes, ter aquele olhar de refinamento, quais são os pontos, os detalhes do seu tipo de medo que te traz aqueles sintomas ruins que eu trato lá no vídeo 1. Vai ser importante você perceber que, mesmo tendo sintomas, sentimentos, angústias, aquele mal-estar, você terá que enfrentar aquilo que lhe traz medo, mesmo que você tenha todos os sintomas. Porém, você precisa também entender, ter a plena consciência que, ao enfrentar o seu medo, mesmo sentindo medo, somente assim você se torna mais forte, vai dissolvendo esse medo até eliminá-lo. E para isso você precisa fragmentar esse tipo de medo que você tem. Você precisa olhar para aquilo que te dá medo, que te traz sentimentos ruins de serem sentidos, e fazer uma fragmentação, dividi-lo em partes. Entender por onde é que você começa nesse enfrentamento, que se torna um pouquinho mais fácil para você. Qual a parte do seu medo que te traz a possibilidade de uma ação? Vamos supor que você tem aí, por exemplo, o medo em enfrentar uma situação com seu filho, algo que o seu filho está lhe oferecendo como um desafio para ser ajustado, para ser remodelado, ser educado. Por exemplo, alguns pais, algumas mães se queixam muito comigo que o filho fica só dentro do quarto, não sai, não quer falar com a família, não quer participar com a família em nada e fica lá, sabe, dentro desse quarto. Eu chamo isso de caverna, dentro de sua caverna, e não quer falar com ninguém. Se chega uma visita, não quer sair para cumprimentar, não quer sair desse quarto para se alimentar com a família ou para assistir um filme junto com a família, um passeio. Ou seja, ele quer ficar sozinho
lá, isolado naquele lugar. Você precisa encontrar uma forma de estar lá naquele quarto com ele. E uma forma de enfrentar o medo e resolver essa problemática da conversa, do direcionamento e em resgate do filho nesta caverna, você precisa encontrar um formato de estar lá. Por exemplo, você pode começar entrando no quarto. Simples assim, uma única ação. Entra no quarto do seu filho e fica lá. Fica lá um tempo, sai. Depois daqui um tempinho você vai de novo, entra lá, fica lá, em silêncio, não fale nada. Se precisar entrar e sair, sentar lá naquele quarto, na cama, ou numa cadeira, num banco que tenha naquele quarto, se não tiver lugar nenhum para sentar, senta no chão. Mas entra no quarto do seu filho e fica lá um tempo. E se precisar ficar esse tempo lá, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, não importa. Vá e fique lá. Até que ou você ou seu filho se incomode ao extremo, ao ponto de vocês dois iniciarem um diálogo. Eu penso que se você é o pai, a mãe, o adulto da relação e está lá nesse exemplo que eu estou pondo aqui nesse momento e você consegue ficar nesse silêncio, certamente o seu filho vai se incomodar e vai perguntar para você: o que você está fazendo aqui no meu quarto? Por que você vem tanto aqui? E aí você pode responder: porque eu quero ficar perto de você. E ponto. Talvez o filho fale alguma coisa, talvez não. Se ele não fala, continua indo e ficando lá. Pode ser que em algum momento ele pergunte: pra que você quer vir e ficar aqui no meu quarto várias vezes? Você pode, de repente, responder de uma forma autêntica, com integridade, com a verdade que está no seu coração. Por exemplo, você poderia responder: porque eu quero ficar perto de você. Beleza. E por que você quer ficar perto de mim? Porque simplesmente eu te amo e quero ficar perto de você. Só que nós já temos um início de um diálogo que denota a direção de que o filho é importante para esse pai ou para essa mãe, estabelece um início de um diálogo, estabelece a possibilidade do filho perceber: opa, eu sou importante, meu pai ou minha mãe quer ficar perto de mim, entra no meu quarto, não está me cobrando nada, não está me perguntando nada, não está aqui me desafiando a nada, não quer me tirar a força desse quarto, não está me perturbando, está me incomodando com a presença, porque eu quero entender o que se passa aí que toda hora vem para dentro do meu quarto. Então, neste exemplo, o pai ou a mãe que está com medo em lidar com essa situação de trazer o seu filho mais à vida prática do dia, a uma comunidade mais bem relacionada dentro de sua própria casa, ou seja, bons relacionamentos com a própria família ou outros familiares ou amigos, mas assim com pessoas presentes, né, presença física e não só essas presenças online que provavelmente ele está com a galera na tecnologia lá naquele quarto. Só uma pequena ação: entrar no quarto. Então o que eu fiz aqui? Peguei o exemplo da problemática em retirar o filho desta caverna, um pai ou uma mãe que tem medo de enfrentar essa situação. Como uma vez uma mãe me disse: mas Rosana, se eu insistir em tirar o meu filho do quarto, ele vira o bicho em casa, começa a brigar e quer quebrar tudo dentro de casa e ameaça de ir embora. Porque esse filho, no caso desse exemplo, já estava aí com seus 17, quase 18 anos e ameaça ir embora, que quer ir embora de casa. Então melhor não mexer, deixa que ele fica quietinho lá no quarto. É um baita problemão e dá medo de mexer com o filho assim, porque a mãe não quer que seu filho vá embora, ela quer que o filho fique amorosamente, com vontade de estar ali, que estabeleça uma conexão de relacionamento mais íntimo com a mãe. Então, neste exemplo que gera um medo em lidar com uma situação prática com o filho, faça uma pequena ação, fragmente, divida em partes o seu medo. E nessas pequenas partes, qual é a parte que você consegue começar a fazer, que mesmo sentindo ali uma aceleração, uma taquicardia, uma certa dose de ansiedade, um incômodo, um mal-estar, dá aquele gelo, aquele medo, mas você vai e faz uma pequena parte. Desta pequena parte, você se torna mais forte e mais capaz para a segunda parte. Como eu dei o exemplo, de repente o filho faz uma pergunta, de repente você se torna tão presente nesse quarto que se torna natural você estar ali. E já é natural estabelecer esse diálogo.
Filho jovem, a gente não muda comportamentos a fórceps. Não é um parto a fórceps. Puxa, né? Ela coloca o ferro e puxa. Não é assim que funciona. Dessa forma, a gente só perde o filho e aí justifica o grande medo mesmo, porque, né, o tiro sai pela culatra. As coisas saem num outro formato muito errado. Então é muito importante que você perceba um formato adequado de enfrentar os seus medos perante aquilo que você precisa fazer em educar o seu filho. E quando você está presente nesse quarto, você está respirando aquele clima do quarto, aquela ambiência, percebendo o seu filho, a maneira da postura de sentar ou de deitar, se ele está falando com alguém, os gestos, a feição, né? A questão da face, se ele está roendo unha, as perninhas estão batendo, se ele está incomodado. Dá para perceber o filho, se ele está enraivecido, muito calmo, o que se passa ali. Porque há filhos que ficam dentro de seus quartos com as portas fechadas, passam por diversos tipos de avalanches mesmo, de emoções intensas, e o pai e a mãe nem sequer ficam sabendo. E quando o filho sai do quarto irado, nervoso, com muita raiva de alguma coisa, o pai e a mãe esperam que seu filho saia do quarto todo bem educado, respeitoso, mas não sabe o que acabou de acontecer com ele lá online, perante os colegas em que ele estava fazendo um jogo, um trabalho de escola, alguma coisa estava acontecendo ali. Então a gente espera que o filho fique tão prontinho para nós, mas a gente perde o que acabou de acontecer, às vezes 5 minutos antes, porque não estava lá presente. Então dei um exemplo apenas aqui. Outro exemplo que eu posso dizer para você de enfrentamento é, por exemplo, quando você tem aí um filho que tem uma galera de amigos e que você não gosta dos comportamentos, você pensa que a índole, o caráter daqueles amigos não são boa coisa para se relacionar com o seu filho, e sempre é uma encrenca ali, sabe? Você sempre trava uma batalha com seu filho para que ele não se encontre com essas pessoas. E você não consegue expor concretamente para o seu filho o que de fato o seu filho precisa se conscientizar para ele mesmo desejar o afastamento com esses amigos. Então, uma prática legal para você enfrentar esse medo do seu filho se envolver com pessoas tóxicas, negativas, é você permitir que o seu filho se encontre com essas pessoas. É na contramão mesmo, mas você vai estar presente ou vai estar próximo. Se são pessoas que são até possíveis você recepcionar na sua casa, permita que seu filho chame um ou dois para fazer lá uma brincadeira dos jogos, dos games, ou tomar um lanche, ou ser uma tarefa escolar. Permita que adentre até a sua casa, se não for assim da barra muito pesada, né? Se for possível. Olha, chama lá aquele amigo, 1, 2, para vir fazer uma tarefa de escola aqui em casa, ou para jogar, né, essa sua missão que você está tentando finalizar no seu videogame. Acho que vai ser legal ter os seus colegas aqui. E você, por perto, vai observar muito mais de perto, com detalhes, com riqueza de detalhes, como é o relacionamento entre eles. E você, pai e mãe muito atento, vai ter a percepção, aquele olhar de águia em realmente pescar o peixe, ou seja, perceber o que tem de tóxico e nocivo ali naquele relacionamento, porque na espontaneidade do relacionamento, essa galerinha aí pode falar ou fazer alguma coisa que você perceba que não é legal para o seu filho. E depois, quando eles não estiverem mais na sua casa, você tem como chamar o seu filho e dizer: filho, olha, eu estava observando, seu amigo falou assim, o outro fez assim, e eu percebi que você ficou meio sem saber o que falar, eu percebi que ele, a pessoa lá te desapontou, te desrespeitou, estava dentro da nossa própria casa, e eu não percebi ali um amor adequado com você nesse relacionamento, uma consideração, uma boa educação. O que você acha disso? Você julga certo o seu amigo falar desse jeito com você? Como você se sente? Você não percebe que é um bullying? Você não percebe que ele está te inferiorizando, sendo sarcástico, irônico, que ele está colocando você por baixo quando você é uma pessoa de valor? Você não percebeu isso? Então, a parte depois, você tem dados concretos de vivência real para realmente
ter uma discussão, ou seja, discutir no sentido de dialogar, expor para o seu filho algo concreto, e aí sim aquele seu medo do seu filho não lhe ouvir vai sendo dissolvido, porque aí você tem a autoridade. Lembra? Em um dos meus vídeos aqui tem a questão da sua autoridade. Quando você tem medo do seu filho não lhe ouvir, na verdade você tem medo do seu filho não lhe ver como autoridade na vida dele. Então, na verdade, é a sua autoridade que está sendo colocada na prova, em xeque-mate. Se o seu filho não lhe ouve, ele não está vendo, percebendo que você é a autoridade na vida dele. Então, você precisa encontrar formatos para que a sua identidade de autoridade sobre a vida do seu filho realmente exista. Isso não é a ferro e fogo, isso é no modo natural, nesse relacionar e nesse dialogar. A comunicação conta muito com o filho jovem. Então, dei apenas 2 exemplos que são muito reais, muitas vezes muito presentes nos lares, nas casas, nesse relacionamento parental de pai e mãe com seus filhos. Mas o básico é: eu vou enfrentar o meu medo com reações de medo, porém eu vou perceber qual é o tipo de medo que tenho, e nesse processo desse medo eu vou pegar ali uma partezinha de uma ação pequena que eu possa fazer e começar por ali. Eu começo a enfrentar. Cada enfrentamento eu tenho um novo aprendizado, eu me torno mais forte para um segundo momento. Enfrento novamente. Opa, mais fortalecimento. Vou para uma terceira etapa. E assim a gente vai caminhando para um amadurecimento emocional. Você deve recordar que no vídeo anterior eu reforcei com você que o medo é a falta de amadurecimento emocional na sua função paterna ou materna. E quando você vai ter o enfrentamento do seu medo, você vai colocar em direcionamento ali esse reforço da sua assertividade, da sua autoridade amorosa, realmente percepção do pensamento real e não da imaginação. Deixar de lado, inclusive, os exemplos que você teve na sua própria vida lá no passado, quando você era jovem, que nesse momento do medo ele apenas te paralisa, mas não lhe reforça para agir com o seu filho. Porque nesse momento você tem que olhar para o seu filho, perceber a real necessidade dele e encontrar um formato de enfrentamento. Enfrente o seu medo para você ter esse posicionamento. E isso vai fazer a diferença. Vai fazer com que você tenha um fortalecimento e uma pessoa de posicionada na maneira correta, ela é olhada, notada, percebida com um outro formato. O formato de ser uma pessoa com força, uma pessoa potente, uma pessoa que tem toda uma integridade, uma pessoa mais inteira. E é isso que seu filho precisa. Ele necessita dessa sua parte inteira para educar e direcionar aquilo que precisa efetivamente ser direcionado. Então, finalizando, enfrente o seu medo com medo mesmo, mas os resultados, eu tenho certeza, tenho a plena convicção que serão surpreendentes. Não esquece de dar o seu like, de se inscrever neste canal. Amanhã estarei aqui apresentando o último vídeo da série Lidando com Medos. Vamos falar sobre novas atitudes, novas ações, novos resultados surpreendentes para o seu relacionamento e a sua melhor comunicação com o seu filho jovem. Não esquecendo, como sempre, que seu filho é um diamante e diamante lapida diamante.